Capítulo 1. Origens da Bíblia. 1.1 Registros escritos mais antigos. Os registros escritos mais antigos que compõem a Bíblia são de extrema importância para entender a origem e evolução deste texto sagrado. Esses documentos antigos fornecem insights valiosos sobre as culturas, crenças e práticas religiosas das sociedades antigas que influenciaram a formação da Bíblia como a conhecemos hoje. Os primeiros registros escritos que compõem a Bíblia remontam a milhares de anos atrás, refletindo tradições orais passadas de geração em geração antes de serem registradas por escrito. Esses textos iniciais foram preservados ao longo do tempo e, eventualmente, compilados em uma coleção de livros que formam o Antigo Testamento. Alguns dos registros escritos mais antigos incluem os manuscritos do Mar Morto, descobertos na década de 1940, que contêm cópias antigas de textos bíblicos e outros documentos religiosos. Esses manuscritos fornecem uma visão única da transmissão e preservação dos textos bíblicos ao longo dos séculos. Além disso, os registros escritos mais antigos também incluem inscrições e artefatos arqueológicos encontrados em sítios históricos no Oriente Médio que lançam luz sobre os contextos culturais e históricos em que os eventos bíblicos ocorreram. Essas descobertas arqueológicas ajudam os estudiosos a contextualizar as narrativas bíblicas dentro do cenário mais amplo da história antiga. Em suma, os registros escritos mais antigos desempenham um papel fundamental na compreensão das origens da Bíblia e na interpretação dos textos sagrados dentro de seus contextos históricos e culturais. Eles oferecem uma janela para o passado distante e enriquecem nossa compreensão da evolução da fé e das tradições religiosas ao longo dos séculos. 1.2 Evolução dos textos sagrados. A evolução dos textos sagrados é um aspecto crucial para compreender a formação e transmissão da Bíblia ao longo dos séculos. Os primeiros registros escritos que compõem a Bíblia foram preservados e transmitidos de geração em geração, sofrendo influências culturais, linguísticas e religiosas ao longo do tempo. Uma das principais áreas de estudo na evolução dos textos sagrados é a crítica textual, que se concentra na análise minuciosa das diferentes versões e manuscritos bíblicos para reconstruir com precisão o texto original. Essa disciplina ajuda os estudiosos a identificar variações, adições ou omissões nos textos ao longo das cópias manuscritas, permitindo uma compreensão mais profunda da transmissão textual. Além disso, a tradução dos textos sagrados para diferentes idiomas ao longo da história também desempenhou um papel significativo na evolução da Bíblia. Cada tradução reflete não apenas diferenças linguísticas, mas também interpretações teológicas e culturais únicas, que moldaram a compreensão dos leitores sobre os ensinamentos bíblicos. A evolução dos textos sagrados também está intrinsecamente ligada às descobertas arqueológicas e aos avanços tecnológicos modernos. Através de escavações em sítios históricos e análises científicas de manuscritos antigos, os estudiosos podem traçar a trajetória complexa da formação da Bíblia e entender melhor as influências externas que moldaram seus conteúdos. Em suma, a evolução dos textos sagrados é um campo vasto e multifacetado que oferece insights valiosos sobre como a Bíblia foi moldada ao longo do tempo por fatores históricos, culturais e religiosos. Essa análise contínua enriquece nossa compreensão da natureza dinâmica da Escritura Sagrada e sua relevância contínua para as sociedades contemporâneas. 1.3 Consolidação do Antigo e Novo Testamento. A consolidação do Antigo e Novo Testamento é um marco fundamental na história da Bíblia, representando a união e complementaridade entre as escrituras judaicas e cristãs. Essa fusão de textos sagrados reflete não apenas a continuidade das tradições religiosas, mas também a evolução da fé ao longo dos séculos. O Antigo Testamento, composto por livros que remontam à antiguidade, estabelece as bases da fé judaica e fornece um contexto histórico essencial para compreender as origens do povo de Israel. Suas narrativas, leis e profecias moldaram a identidade religiosa dos judeus e serviram como fundação para o surgimento do cristianismo. Por outro lado, o Novo Testamento apresenta a vida, ensinamentos e legado de Jesus Cristo, bem como os escritos dos apóstolos que expandiram e interpretaram sua mensagem. A consolidação desses textos sagrados resultou na formação de uma coleção única que abrange tanto a história do povo judeu quanto o início da Igreja cristã. Além disso, a consolidação do Antigo e Novo Testamento permitiu aos estudiosos comparar
e contrastar as diferentes perspectivas teológicas presentes em ambas as escrituras. Essa análise comparativa revela conexões profundas entre os ensinamentos do Antigo Testamento sobre justiça, redenção e aliança divina com as interpretações cristãs centradas em amor, perdão e salvação através de Cristo. Em suma, a consolidação do Antigo e Novo Testamento não apenas uniu duas tradições religiosas distintas, mas também enriqueceu a compreensão espiritual dos crentes ao oferecer uma visão abrangente da história da salvação conforme registrada nas Escrituras Sagradas. Continua no próximo capítulo.